molhar as palavras. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é a fonte onde o amor vai e vem. Que coisa linda! Gente, como no carnaval? A mulher foi tema de carnaval. Olha, eu não tenho nem roupa pra isso. Então, esse episódio é uma homenagem e um agradecimento à sua dedicação, né, à sua luta, para que nós estivéssemos aqui, para que outras meninas negras tivessem acesso ao curso de serviço social aqui no interior do Norte Fluminense e agora até outras profissões, né? As causas senti, hei de dar toda a minha atenção, pois minha missão é somente servir. E da história viva negra do serviço social. Então, eu gostaria muito de ter tido uma referência negra como a senhora na minha graduação. Oi, galera! Sejam muito bem-vindas ao podcast Praxis Preta, a podcast para você que, como nós, também quer enegrecer o serviço social. Afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa, né? Eu sou a Priscila Lira, eu tô aqui com a companheira Dani Augusto. Salve, galera! E a gente pede licença para entrar aí no seu espaço e compartilhar com vocês. Hoje é um episódio da série Papo Praxis Preta, que a gente traz convidadas ilustres para a gente conhecer, para dialogar com a gente, né? Personalidades que foram muito importantes para a história, e são muito importantes para a história do serviço social. E aí a gente, hoje é um episódio assim, muito aguardado pela gente. A gente está muito, muito feliz. É a primeira vez que a Praxis sai de casa, das nossas casas. Hoje a Praxis está aqui na cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, para fazer uma entrevista com a ilustre Conceição Muniz. Conceição de Maria Costa Muniz, né? Para ser mais completa. Então, a gente tem a honra de receber hoje para a entrevista a senhora Conceição. Oi, dona Conceição. Bom dia, prazer em recebê-la. Eu estou aqui prontinha para ouvi-la e dizer o que você deseja que eu fazer as declarações que forem necessárias. Sim, e a gente está muito contente, porque a senhora é uma referência para nós, profissionais, estudantes do serviço social, e a gente está muito feliz de conhecer a sua história, muito feliz de a senhora ter recebido a gente na nossa casa. Então a gente, de prontidão, já agradece muito a senhora e a sua família, na pessoa do José Jorge, que fez essa mediação desse contato. E aí, gente, sem mais delongas, acho que a pergunta principal assim, que a gente quer fazer para a senhora é: agora a Universidade Federal Fluminense comemorou 60 anos, né, do campus, né, e também do curso de serviço social aqui na cidade. E aí eu queria perguntar para a senhora, o que a senhora teve a ver com isso? Assim como Cabral descobriu o Brasil, por acaso, não chegou a ser um acaso. A questão era que nós, no interior do estado do Rio, os candidatos ao serviço social, íamos para Niterói, estudar em Niterói, que era a Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. E essa ida, muita gente ia. Minha vez fomos 7 só funcionários do SESI de Campos. Só eu voltei. Então, esse êxodo preocupou muito Dona Violeta Campofiorito de Saldanha da Gama, que foi uma das diretoras, a diretora que eu encontrei na Escola de Serviço Social do Estado, e
quem se preocupou muito com isso e pensou em implantar em Campos um setor norte-fluminense da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. Universidade ainda não havia. Eu, como presidente do diretório Maria Kiel da escola lá em Niterói, participei muito do movimento em prol da Universidade do Estado do Rio, visitando ministro, governador e os alunos das diversas faculdades, né? Engenharia, medicina, filosofia, nós todos numa luta pela implantação da universidade. Quando eu terminei a UF, ainda não existia universidade. Na minha volta, depois que eu estava em Campos, que foi implantada a universidade. E Dona Violeta, que era diretora da Escola de Serviço Social e que foi minha diretora, ela tinha muita preocupação com isso e quis muito implantar aqui em Campos um setor norte-fluminense da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. Aqui em Campos existia Heloísa Monteiro Paixão, que já é para mim uma grande saudade, a quem Dona Violeta entregou essa tarefa e sugeriu que ela me procurasse para nós juntas caminharmos na implantação da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. Foi o que fizemos, uma caminhada assim bem difícil, principalmente em questão de espaços a ocupar. Eram espaços exíguos e com muita dificuldade, mas nós superamos, acho que passamos por uns 4, 5 locais emprestados, até que foi comprada uma casa. Essa casa tinha uma história, que foi a casa de Dr. Beda. E Dr. Beda era um famoso médico campista. Então, a escola se implantou lá, depois comprou mais um casarão vizinho, e agora está numa fase de construção do prédio novo. Eu ainda não conheço, mas está muito esperado. Agora, com o Covid, deu uma parada, as coisas ficaram meio vagarosas, mas não sei bem como está, mas está caminhando e eu espero ainda poder saborear, antes de partir, a instalação definitiva da UF, né? Que agora são vários cursos, né? A Universidade Federal Fluminense, que nasceu com a Escola de Serviço Social, agora é a Universidade Federal Fluminense. Nossa. Setor norte. Muita história, né? Muita história, né? Muita história. E quando a senhora fala essa trajetória, né? É legal que a senhora está acompanhando desde o embrião, né? Até agora a implantação desse campus final, mas isso foi na década de 60, né? A senhora saiu daqui de Campos para cursar serviço social lá em Niterói, né? E aí eu já vi a senhora falar que tinha um compromisso que as estudantes fossem para lá para voltar, né, para cá, para a cidade, para trabalhar, e elas não voltavam. E a senhora foi a única que voltou, né? Conta um pouquinho dessa história. Cada uma deu um jeitinho. Niterói era assim, ainda uma cidade com a mudança, né, da capital, perdeu um pouco daquele status, mas era a capital do estado do Rio, uma cidade muito bonita, uma população também muito especial, pertinho do Rio de Janeiro, né? Uhum. Não havia ponte nesse tempo, era barca, mas a travessia era gostosa, era linda. Então, sair de Niterói e voltar para o interior não era muito fácil. Não foi muito fácil para a maioria. Para mim, realmente, deixei Niterói com saudade, mas eu estava com muita saudade da minha terra e da minha família. Voltei sem choro. Voltei alegre. E que bom que voltou, porque agora a gente tem uma universidade, né, aqui em Campos, né? Que bom que a senhora voltou. A Dani quer fazer uma pergunta. Dona Conceição, me fala uma coisa. Como foi escolher o serviço social? Por que a senhora escolheu essa área, essa profissão?
condição para poder trabalhar, para estudar? Como é que foi? Eu comecei a trabalhar no SESI, Serviço Social da Indústria, que também estava recém-implantado, e aqui em Campos muito bem implantado, não só do ponto de vista de instalações, como de pessoal. A assistente social só havia uma, Heloísa Monteiro Paixão, que nos tornamos grande amiga e é saudade. Mas o SESI fez um curso preparatório de visitadora? Não era, eu quero lembrar o nome. Auxiliares sociais, e daqui a pouco eu vou lembrar. Então, esses profissionais de outras áreas foram trabalhar assim, com a função que tinha o assistente social. Mas assistente social formada só havia Heloísa Monteiro Paixão. As outras pessoas, assim, bem intelectualmente falando, e selecionadas num curso de, não sei se chegou a 1 ano, mas selecionadas mesmo, com provas rigorosas, elas foram esqueci o nome que elas tinham, não sei o que, social. Ficou um grupo, esse grupo mais credenciado, e outro grupo um pouco menos, auxiliares sociais, que passaram a trabalhar com médicos, assim, no atendimento à clientela. E eu fui, por uma amiga, terminando o curso normal, ela me convidou para ir trabalhar no SESI como professorinha de jardim de infância. E eu fui, comecei lá, e como minha mãe era professora, e eu já tinha muita convivência, minha mãe, 2 tias, essa vida de professor, eu sempre convivi com ela. E me dei bem, trabalhando com as crianças. A chefe, a Heloísa, que era assistente social, até me lembro que uma colega de normal e prima de Heloísa me disse, Pitizinho, era o apelido dela. Pitizinho disse que você é muito empreendedora. Eu falei, que beleza, tudo dando certo. Quando surgiu a oportunidade de alguém ir para Niterói, aí foi Dona Violeta Campoflorito de Saldanha da Gama, diretora da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro, ainda não existia a UF. Dona Violeta, vendo esse êxodo das alunas que iam, se formavam e não voltavam, resolveu implantar um setor norte fluminense da Escola de Serviço Social em Campos. Convidou a Heloísa, que era minha chefe, a única assistente social em Campos, e sugeriu a Heloísa que me convidasse para essa tarefa. Foi o empreendimento que nós fizemos, implantar o setor norte fluminense da Escola de Serviço Social, com visitas às escolas de segundo grau, com entrevistas, assim, divulgando o serviço social. Arranjamos um espaço exíguo para começar e ficamos ali e vamos caminhando, melhorando, crescendo, até que foram comprados um primeiro prédio. Eu deixei que eu saí do serviço social e fui trabalhar no IAPI. Mas a escola ficou, depois comprou 2 prédios numa rua bem central, e agora o processo está em fase de término a construção de um prédio apropriado para a UF. Aí a Universidade Federal Fluminense, que já tem diversos cursos, talvez eu não consiga citá-los todos, mas sei de economia, história e geografia. São vários cursos, eu não vou. Vocês podem reconhecer que a velhinha de 93 anos tem direito a não se lembrar. É que ampliou tanto, né? Essa arte que a senhora começou a fazer. É gostoso lembrar de quem estava lá, né, no porão do departamento da inspetoria escolar,
vai ter o seu salão, a sua sala de reuniões, a sua sala de aula confortável. Dá muita alegria e um pouquinho de orgulho, né? Dona Conceição, a senhora quer beber uma aguinha? Quer uma aguinha? Ó, aqui, ó. Para ajudar a falar. Molhar as palavras. A palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Que coisa linda! Ela sempre tem uma música. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Dona Conceição, agora é o seguinte, além de tudo isso, né, lá quando a senhora foi estudante, a senhora foi militante estudantil, né, nesse diretório Maria Kel, e hoje tem um diretório com seu nome, não é verdade? Continua. Agora o diretório é para todos os cursos. Né? Olha só. O seu diretório Conceição Muniz, ele ficou para a UF inteira, né? Agora ele representa todos os cursos. Maravilhoso, né? E conta pra gente como que é essa experiência de... Num contexto, né, que nem muitas pessoas acessavam a universidade, né, que era um recurso muito limitado, né? A população pobre, preta, acessar a universidade nesse período era muito raro. E a senhora entra nesse lugar, a senhora começa a militar, né? E aí começa a sua militância estudantil neste momento, né? Conta pra gente como foi essa experiência de ser uma estudante do interior do Rio de Janeiro, uma mulher negra ingressando na universidade. Olha, eu cheguei a Niterói, a UF, eu falei, né? Dona Violeta era uma pessoa maravilhosa, diretora, acolhedora. O vestibular do meu tempo não era esse vestibular, aquele vestibular de cada faculdade fazia o seu vestibular. Então, eu me submeti ao vestibular da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. Me lembro que eu fiquei tão nervosa na prova de português que a minha bochecha tremia tanto que a professora, a bochechinha dela, eu não consegui. Quer dizer, o meu nervosismo é traidor ainda, ele não me deixa fingir. Mas eu entrei para a escola, realmente fui boa aluna, isso aí eu faço questão de dizer, comecei a tirar assim, muito boas notas, aí começaram a prestar atenção em mim, né? Quem é essa que está tirando essas notas? Aí comecei a ficar conhecida e acolhida, assim, como alguém que estava lá levando a sério, né, o trabalho, a profissão. Aí, acho que no terceiro ano, eu fui eleita presidente do Diretório Acadêmico Maria Kel. Apenas a presidente. Apenas a presidente do diretório, né? Pois é. Eu fui presidente do diretório local, lá em Niterói. E os diretórios eram medicina, engenharia, cada um tinha seu presidente. E a nossa luta, naquele tempo, era pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente visitou ministro, governador. Me lembro que o governador Roberto Silveira, né, que deixou muitas saudades, era uma pessoa assim, encantadora, maravilhosa, e até quando falo nele, eu sinto mais pena que ele morreu num acidente de helicóptero quando estava em direção a Campos para ver um problema de falta de luz que nós tivemos de dias e mais dias. O avião caiu e ele morreu. Mas ele era um jovem, um rapaz bem jovem ainda. E eu me lembro que numa das encontros com ele, né, cada um dizia, falava, né, das suas dificuldades, e incluindo nessa a de querer. Eu me lembro quando eu fui, no fim, terminaram, que eu fui falar com ele falou: Conceição, você fala bem, hein? Gostei dessa. Eu não me esqueço disso, fiquei com esse elogio gravado. Mas aí eu lutei assim, no diretório lá em Niterói, eu participei de muitos movimentos pela universidade, pela UF. Uhum. Depois vim para Campos, né, aí a luta pela implantação
da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. E, posteriormente, ainda não havia UF. Posteriormente é que chegou a UF. Então, a Escola de Serviço Social é a primeira, o Serviço Social é o primeiro curso da UF implantado em Campos. Agora, a UF tem diversos cursos, eu não vou ousar falar, porque eu não vou saber repetir tudo, mas tem muito, são vários cursos. E quando a senhora estava na universidade, tinha outras alunas negras também? A senhora se lembra? Tinha, na minha turma, eu me lembro 1, 2, 3 eu tenho certeza. Estou me lembrando das 3. Uma até era minha contemporânea de Campos, já faleceu, já é lembrança. A outra era lá de Niterói, ainda é minha amiga, nós ainda conversamos. Ela mora em Niterói. Qual é o nome dela? Benearle. Nossa. Benearle de França Conceição. Que Sobrenome linda! dela. E a senhora teve professoras negras? Negras na escola? Não. Não? Aqui é uma nota de rodapé explicativa para acrescentar que, embora Conceição tenha dito nessa resposta que não haviam professoras e professores negros naquele período, logo em seguida, quando a gente finalizou a gravação e fez uma pausa para o café, quando a gente abordou de novo essa questão, ela se recordou que ela teve sim uma professora negra no curso de serviço social lá na UF, e ela explicou com detalhes a matéria, qual era o perfil profissional e até pessoal dessa professora. Então, fica aí com as informações de bastidores que a Conceição nos passou sobre a professora. Da matéria de Meu grupo, Serviço Social do grupo, ela foi minha professora. Arlete Braga. mas não a orientadora. E a Arlete Braga era uma mulher negra. E ela era a única professora negra Na UF, da UF. Na UF não, nem era UF. Na Escola de Serviço Social. E ela era de onde? Você sabe? Ela era lá de Niterói? Niterói. Nossa, uma professora negra universitária em... Quando que a senhora se formou? 1955, ela era, né? Era uma das primeiras assistentes sociais. Uma das primeiras assistentes sociais negras. De sessão tem Inscrição número a inscrição 5. número 5, né? Do estado do Rio, né? Quando ela era professora, ela já tinha idade avançada ou era jovem? Ela já era assim, caminhando para a meia-idade. Uhum. Ela fez esse negócio da idade dela, da festa dela, né, que eu falei, já faz muito tempo. Não, mas eu já estava aqui. Eu já morava aqui, então eu não sei. Mas é quase 20 anos. Quase. E ela é assim, quando a gente estudava, ela era muito mais velha do que nós. Assim. Uhum. Mas foi uma das grandes amizades que eu fiz lá em Niterói, no Narlete. Arlete Braga. E era a única professora negra do curso? No curso? Era. Era. Esse era o nome todo dela? Ou, Arlete Braga. era só esse nome? Ela era muito autoridade em serviço social do grupo no nosso tempo. Ela era muito boa, ficamos muito amigos, mas ela era um temperamento assim, muito bravo, assim, intransigente, muitas coisas. Assim. É assim, tem que ser assim. E ela trabalhava em outro lugar, além de ser professora? Não, só na UF. Só na UF. Na UF nada, Escola de Serviço Social. Ela quando aposentou, acho que não era a UF, não. A UF, né, foi depois de mim. Eu não tenho certeza, mas acho que ela ainda aposentou da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro. Ela chegou a aposentar pela escola. Ela foi professora, né? Ela era professora de Serviço Social de grupo. E se aposentou como professora. Se aposentou como professora. E ela era
A senhora lembra se ela era parda, retinta? Era parda, mulata, mas assim, tinha um acelozinho para claro. Uhum. Não era, eu olhava, eu sabia que era Mulher negra. raça negra. Sabe que eu estou perguntando isso? Porque depois que eu vi isso no artigo da Marilda, aí eu fui pesquisar, né? E eu não achei o registro dela no CRES. E mesmo dando Google, assim, não aparece ela. Foto, então, nem pensar, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, nesse apagamento das mulheres negras na história, né? De que, por exemplo, a senhora está viva para contar a história, a gente está conseguindo acessar. Mas se a senhora não faz esse relato da Arlete Braga, a gente não ia saber que nessa turma, nesse período, tinha uma mulher negra lá. Porque a história conta que eram só mulheres brancas. Né? Professora das mais respeitadas. É? A Arlete Braga? Muito respeitada, assim. A presença dela e como professora. Né? Ela era muito exigente. Serviço social de grupo, né? A senhora sabe se ela chegou a fazer livro, alguma coisa assim, publicar livro? Não, era só dava aula mesmo. Muito exigente, muito assim, acatada como professora, respeitada e temida pelo temperamento. Né? Temperamento assim, bem... A negona braba. A sua orientadora, ela era negra, a Maria Albina? Não, Maria Albina não. A Albina Costa? Não, a minha orientadora em Niterói, que nós tínhamos, né? Supervisora minha não era negra, não. E aqui também, para Campos, também era eu o único espécime. Então, mas eu saí de casa muito preparada para essa... para enfrentar o racismo, né? Que era muito... Tinha esse debate em casa? Tinha esse debate, tinha essas conversas? Tinha. E minha mãe, da prole de vovó, minha mãe era clarinha, mais clarinha. Né, Zé? Você lembra de vovó? Clarinha, né? Os outros, a maioria era assim da minha cor. Mas havia muita... discussão em torno disso, mas nós éramos uma família assim, muito gente inteligente, assim, que não se deixava vencer por qualquer coisa e que encarou o problema com um espírito assim, muito de superior. Não é ninguém, nós não somos inferiores a ninguém. O que vale não é cor, não é a cor, é um detalhe. E minha avó, mãe de minha mãe, era uma senhora idosa, assim, como eu sempre encontrei, já era idosa, trabalhava muito, porque teve 15 filhos, meu avô trabalhava na empresa de energia, Força e Luz, que chamava, a empresa de energia elétrica. Mas era preciso lutar muito. Então, vovó lavava roupa para fora, era lavadeira, e nos fins de semana ela se vestia, se arrumava e ia visitar a clientela. Era recebida como visita querida na casa dessa porção de cliente assim, gente de alto nível social naquele tempo. Ela não fugia da condição de negra, mas também não fugia da possibilidade de conviver com pessoas brancas e de outros níveis no mesmo nível. Então, isso nos deu assim, uma capacidade de conviver sem vergonha de ser negro, sem medo de ser agredido e com a certeza de que não é isso, não é o tom que nos dá a importância na vida. Para ir lá para o céu, sou católica, tenho certeza que o Papai do Céu não vai ver qual era a minha cor, se era branca ou preta. Com certeza. Isso, com certeza, deve também ter colaborado para a senhora ter coragem de acessar esses espaços, que até hoje são espaços difíceis de acessar,
que dirá naquela época, sendo mulher, né, que também não era isso, Sim, que as mulheres tinham outro destino doméstico da casa, do lar. Então, a senhora ter ido neste momento também ocupar esse espaço deve ser fruto dessa vivência de não ter medo também, né? E a acolhida em Niterói, na escola e em Niterói, foi muito boa. Eu tive, assim, convivências com colegas, gente de alto nível, lá, social. Nunca senti, assim, discriminação. E também valeu porque eu era ótima aluna. Então, ninguém podia dizer. Se tivesse que dizer, era agradecer pela cor, porque eu fui realmente muito. Eu, no liceu, no ginásio normal, eu fui boa aluna, nunca perdi, só perdi, sabe em quê? Em ginástica. Em ginástica eu reprovava, eu perdi salto em altura. Salto em altura que ela perdeu. Só disso que eu fiz. O liceu era assim, uma escola respeitadíssima. Fico com pena de falar como anda agora o liceu, porque era frequentado pelo alto nível, pessoas da alta sociedade, com outros pobrezinhos. Valia lá o saber. Então, de democracia, eu aprendi no liceu. Então, era difícil alguém me derrubar por questão de racial, porque eu já tinha estrutura. Maravilha. E na Faculdade de Serviço Social, em algum momento, teve nas disciplinas algum debate sobre o racismo, sobre a população que vocês, enquanto assistentes sociais, iriam atender, que essa população majoritariamente são de pessoas negras? Tinha algum debate sobre isso na formação? Não me lembro de ter havido algum debate assim, específico, não me lembro, não. O que eu sinto que havia é isso, uma situação muito democrática. Não sei. Ninguém era assim excluído, nem olhado de esguelha. Me levaram a ser presidente do diretório, presidente do diretório acadêmico Maria Kiel, que era naquele tempo da escola. Fui presidente do diretório, fui assim muito acatada e querida pelos colegas. Eu realmente fui muito boa aluna de serviço social. Cheia de marra, ela. Eu acho que é importante, dona Conceição, porque o que a senhora mostra para a gente é que a inteligência não tem nada a ver com a cor de pele, a capacidade, né? A intelectualidade da senhora não tem nada a ver com a cor da pele. A senhora era uma aluna exemplar, né? Independente de ser uma mulher negra, né? Acho que isso é brilhante, fundamental. Realmente. Eu acho assim, na questão do negro, a partir até da infância, né? Essa noção que se dê à criança de que ele é uma pessoa como qualquer outra. Nem dá aquela ideia de ficar para trás, de intimidar, nem aquela de guerrear, lutar. Lutar de uma como a gente luta, para conseguir isso, mas não brigar. Porque tem gente que tem aquela coisa, né? Aquela, uma certa raiva. De um tá contra o outro, né? Isso realmente não leva a nada. Eu nunca tive essa questão para enfrentar, graças a Deus, e estou aqui aos 93 anos, da mesma cor, e dando graças a Deus. Quais, olhando, né, para essa trajetória, o que a senhora hoje considera que o serviço social enfrentou, né, de dificuldades, e o que hoje a gente conseguiu avançar? Você quer o serviço social ou o negro? Quais dificuldades? Pode ser também, porque a gente sabe que a gente tem um pouco mais de dificuldades para acessar alguns espaços. Com uma profissão, né, por si mesma, o seu trabalho é muito maior com as classes menos favorecidas, a nossa ação já é uma ação assim vista por alguns, né,
Até eu me lembro que que lugar que eu fui, o diretor, vocês são comunistas. Isso aí não entrava. Quer dizer, o comunista que eles estavam dizendo lá, entre aspas, né, para assim, dar uma ideia de uma política perigosa, né, ou negativa. Uhum. Mas assim, o que eu vi, as minhas situações em que eu convivi, a minha sorte, claro, também, e também o meu modo de ver, que eu já falei, de ver a cor, de viver, conviver com ela, não me levaram a ser uma situação difícil. Por exemplo, eu poderia, né, eu me lembro que muita gente no meu tempo tinha aquela timidez de não chegar aqui nem ali por causa da cor, com medo de ser excluído. E em alguns casos era. Mas isso eu agradeço muito também a minha mãe. Minha mãe tinha a percepção de quando a coisa ia ser assim, de rejeição para nós, ela procurava não nos expor a isso, sem nos dar essa ideia de que nós veio. Mas eu, com muita sabedoria, e era uma pessoa mansa, então nós não fomos excluídos dos momentos em que deviam enfrentar em relação à cor, à rejeição, e também não viver assim no mundo da lua, né? Era a rejeição, o preconceito, eu acho que no meu tempo era maior do que agora. Agora é mais explícito, né? Antes era velado, né? É mais explícito, mas também no nível social, em grau mais elevado, há muita gente, muito negro está em graus elevados que não tinham no meu tempo. Aí fica mais marcado essa cisão, né? Esse desconforto, né? Por exemplo, clubes sociais. Havia clubes que você nem sonhava entrar por ser negra, no meu tempo. Agora eu não vejo ninguém falar que foi excluída. Agora, por lei, não pode. Né? Pois é, tem lei e mesmo as pessoas evoluíram muito em termos de cabeças, né? Não tem, eu assim, não vou dizer que tem pouco, mas é muito menos do que no meu tempo o número de racistas, porque existia muito, né? Alguém até me perguntou se eu me lembrava. Eu me lembro assim, de meninos na rua, né? Adolescente, Lourinha, quer dizer, isso estava me chamando a atenção para a negritude. Mas eu também, como fui muito preparado, isso não me afetou. Tanto me afetou que eu caminhei, tenho uma convivência linda com negros e brancos, grandes amigos negros, grandes amigos brancos. Agora, Conceição, isso que a senhora chama atenção, porque é isso, a senhora acessar esse espaço que precisa se ter querendo ou não, um fortalecimento, né, anterior, porque a senhora teve esse preparo em casa, né? Mas as pessoas que a senhora disse que chegavam com mais timidez, né, ficavam mais ressabiados, a senhora acha que, como a senhora disse, a senhora não teve professores negras, né? Nem professores, nem professores. Se nesses espaços tivesse já essas referências ocupando esses espaços, essas outras pessoas não estariam mais à vontade, mais fortalecidas, com mais confiança para acreditar que aquele espaço também é seu. Né? Com certeza. Bom, mas eu vou voltar lá. Lá no liceu, assado do liceu, eu tive um diretor. O diretor do liceu, o professor João Batista Tavares da Hora, ele é muito amigo de meu pai, que era negro. Respeitadíssimo, professor de latim. Ele era engenheiro agrônomo, depois fez direito. Então, uma pessoa respeitadíssima e competentíssima, e eu tive como meu diretor no Liceu de Humanidade de Campo. Digo que eu tenho saúde no Liceu agora. É uma escola pública, que eu não sei, alguém me disse que não está... que não chega a ser aquela escola, que o meu liceu, na sala de aula, tinha pobrezinho, filho de
carregador, filho de doutor, filho de prefeito. Esse pessoal estava todo junto na sala de aula. O que valia era o saber. Tinha prova na sessão para entrar, né? Exame de admissão. Exame de admissão. Eu entrava com o exame de admissão, que era seríssimo. Minha mãe nos preparou, eu e meu irmão, o avô de Zé, aliás, que é o mesmo nome dele, para o exame de admissão. Nós fizemos juntos ali na entrada, na espera dos pais, professores. Estava todo mundo junto, o prefeito de campus, o doutor fulano de tal, todo mundo ali esperando saber como foi o filho na prova. A prova não tinha retrato da gente, não. Era o que a gente produzia. Então, esse período também, para mim, foi um período muito importante, porque eu tive convivência com todo tipo de gente e com o mesmo olhar. De igual para igual, né? De igual para igual. Agora, no liceu, a senhora teve essa referência, né, do diretor negro, muito bem capacitado. Agora, por que a senhora acha que nesse período, no serviço social, não tinha essa referência negra? Não. Como professores, como diretores? Não. A senhora tem... Éramos alunos, eu falei, né? Me lembro, eram 3, pelo menos, eu estou me lembrando. Uma era até de Campos, já é Saudade, a outra era de Niterói, ainda converso com ela, convivemos. E não havia, nunca senti assim, discriminação nenhuma. E aí, pelo fato de eu ter me dado bem no curso, no curso do Serviço Social, eu era, naquela turma, eu era, acho que a melhor aluna. Tinha ótimas notas. Nem eu sei por que eu tive tanta sorte. Eu era estudiosa, não sou deficiente. Então, foi. Mas então, o que eu vi lá, eu não senti discriminação da parte de ninguém. Nem de colega, nem da própria escola. Dona Violeta era uma pessoa linda mesmo, em termos de conviver. Ela era linda até fisicamente, muito bonita, mas essa era que trouxe o serviço social para Campos. Né? E a senhora chegou a dar aula nesse campus? Aqui em Campos? Eu comecei dei ética profissional, o que eu dei mais? A supervisão, né, de alunos, eu dei uma outra disciplina. Depois, quando eu fiz concurso e passei para o IAPI, e magistério me mexia muito com o meu emocional. Era o preparar, o dar aula. Quando eu via todo mundo prestando muita atenção, eu entrava em pânico. Meu Deus, doido para a aula acabar. Mas, assim, em mim, o problema era meu. Aí eu resolvi deixar a escola do serviço social, mas quando eu deixei, já era UF. Quanto tempo a senhora deu aula? A senhora começou a dar aula no início do campus, em 62, né? Em 62, eu acho que foi uns 4 ou 5 anos que eu fiquei. Chegou, foi um tempo assim de uma turma. Né? Implantação. Eu vi formar o quê? Acho que eu fui a 2 formaturas. Aquela implantação da escola, aquela fase das dificuldades todas. Porque teve um trabalho antes de começar o curso da implantação. Implantação, né? E depois da escola implantada, chega professor, e o professor que vinha de Niterói, que eram só Heloísa e eu, então a gente... Chegou a ficar na direção também da sessão. Heloísa, que tinha 3 filhos naquela época, Heloísa Maria, Rita Massa, que fez serviço social depois, e Zé Guilherme. Sem mais nem menos, Heloísa se descobre grávida. Aí, a última pessoa que ela comunicou foi a mim. Porque eu é que tinha que quebrar. E só eram vocês duas na escola? Assistentes sociais, no começo, era só nós 2. Gente! Aí ela a última sabia, eu fui o marido enganado. Porque eu tinha que assumir. Eu falei, não ia fazer
Você acha que eu também? Eu digo que eu dizia sempre a ela, eu não quero ser diretor. Mas aí é uma coisa impossível de rejeitar, né? Eu contei. E Heloísa... Ela entregou no seu colo a criança. Pois é. A criança ficou com ela. A direção ficou. Aí, Heloísa, depois nasceu... Aí nasceram dois, depois, né? A primeira, o menino e a menina. Essa ficou quanto tempo na direção? Ela ficou... Não, a senhora. Eu? É. Fiquei muito tempo, não. Fiquei um tempo assim que ela precisou Um afastamento da criança, aí voltou. Depois ela teve câncer. E aí também nesse tempo eu assumi, mas aí já tinha, quando ela teve câncer, já tinha turmas formadas, já tinha gente trabalhando, né, já na escola. Eu acho que já era UF. Eu não estou me lembrando assim da idade da UF aqui em Campos. Não, da UF, né? Porque quando virou UF, Campos virou UF, no mesmo tempo que Niterói. Uhum. Mas eu não estou me lembrando. Mas Heloísa, depois dela nasceu os nenéns e tudo, voltou, apareceu um câncer. Ela teve um câncer no seio. Uhum. E ela foi tão assim corajosa assim, que ela tinha as meninas assim pré-adolescentes e as criancinhas. Aí ela teve que fazer uma primeira cirurgia e precisava ir para o hospital. Mas para não causar essa má impressão em família, esse medo, ela primeiro foi à prefeitura, que ela tinha sido premiada num concurso de trovas. Aí foi lá, recebeu o prêmio das trovas e foi para o hospital operar. Nossa. Aí tirou o seio, aí foi um período assim. Mas aí já tinha ex-alunos, né, que eu fiquei assim, substituindo, mas tinha assim, ex-alunos com as quais também eu estabeleci um bom relacionamento, foram minhas alunas, e nós, então, demos continuidade ao trabalho até que ela voltasse. Uhum. Ela ainda voltou, trabalhou, mas não foi possível mesmo, foi embora. Uma das filhas dela, também agora já aposentada, foi assistente social. Não, ela tem duas filhas assistente social. A segunda e a caçula. A caçula mora em São Paulo, acho que deve estar trabalhando até agora, ou está no fim que já casou filhos, mas ela deu a profissão duas assistentes sociais. Que legal. E ela era uma das primeiras aqui. A primeira. Sim. A Obra do Salvador é uma entidade social ligada à Igreja Católica. O bispo de Campos, nós tivemos um bispo diocesano por muitos anos. O primeiro foi Dom Antônio de Castro Maia, que foi bispo diocesano, tradicionalista. Então, quando Dom Carlos Alberto chegou, que era do Rio, a mentalidade carioca daquele tempo era completamente diferente da nossa. Era a igreja... qual é a sua religião? Eu sou simpatizante de religião de matriz africana. Pois é, mas eu queria perguntar se você tinha convivência assim, com a Igreja Católica. Não. A Igreja Católica, aqui de Campos, teve um período enorme, tradicionalista. Conservadora, então, ela não... mais conservadora. Mas não acatava o Concílio Vaticano II, né, que foi aquela virada da Igreja Católica para uma visão moderna. Era coisa assim, muito rigorosa, inclusive até no vestir. Não se entrava na igreja de calça comprida, manga, era bem exigente. E também na questão de teoria, né? e crenças. Aí, mas veio para Campos Dom Carlos Alberto Navarro, que era do Rio.
no auge do Rio, da Feira do Salvador, Feira do Salvador lá, né? Que tinha aquela feira grande do Salvador, não, Feira da Providência, tinha o Banco da Providência. Então, eu comecei a dar uma colaboração como fiel católico. E ele acabou fundando a Obra do Salvador, uma obra social, e me entregou a presidência dessa obra. Era uma obra de atendimento social, que a igreja está sempre com 1000 problemas, né? Inclusive, eu trabalhei, mas saí frustrada ainda, porque eu queria ver se conseguia estabelecer um esquema assim, de interação entre as diversas igrejas naquele trabalho assistencial. Porque acontecia assim, uma pessoa pobrezinha, vai ali na igreja São Benedito, ganha uma coisinha, vai na outra igreja, ganha outra coisinha. Fica o tempo todo andando, ganhando pequenas coisinhas. As igrejas não podem dar muito, porque são muitos. Então, meu sonho era unificar isso, de modo que os beneficiários tivessem um auxílio maior, inclusive mais amplo, não é só no dar a eles condições de sair dali, mas eu não cheguei onde eu desejava sair com essa pronto. Sair com essa frustração. Mas eu estava falando por que eu cheguei aí? Da obra. Obra do Salvador, Zé que falou. Então, até ontem eu fui lá. Eles me convidaram para falar, né, do que foi a Obra do Salvador. Ele fez também uma feira, como existia no Rio. Não existe, mas agora não tem aquela projeção que tinha no tempo de Dom Helder. A Feira da Providência, que era gente de todos os países, né, e venda de coisas para o trabalho social. E aqui também foi Dom Carlos fez a Feira do Salvador e criou a Obra do Salvador e me confiou a presidência. Então eu fiquei... E é muito importante, Priscila, essa Obra do Salvador aqui em Campos, que é um projeto que beneficia muitos jovens, principalmente no primeiro emprego, né, para o jovem aprendiz. Lá eles fazem essa preparação dos adolescentes para encaminhar para o mercado de trabalho. É muito bacana, encaminha para empresas grandes aqui, como a Rede Superbom, né, que é um supermercado que aqui em Campos é muito grande, já até cresceu para outros municípios. A Obra do Salvador tem essa questão, e é muito bacana a preparação que eles fazem de todas as áreas assim, para essa população. Assim, olha, que legal. É muito... E a senhora foi lá ontem, a senhora foi ontem eles me convidaram para fui lembrar, falar alguma coisa, né, da história. A senhora é chamada para falar de muita história, né? No ano passado, Zé Jorge também tem culpa, eu fui parar num desfile de carnaval. Fui homenageada como é o nome dela? O bloco de samba Castelo do Parque Aurora, aqui de Campos. Um bloco de samba fez a homenagem à sessão. Né? O nome do enredo era Muito Além da Cor, mas com os olhos da alma. Né? Nossa, que coisa linda! Gente! Como é o samba? Juarez canta toda hora. Bate o tambor, que meu canto ecoou, guerreiro de Lombola, amarelo na alma, preto na cor, canta a comunidade, Conceição chegou. Ai, que coisa linda, gente! Como ficar nervosa? A mulher foi tema de carnaval, gente. Olha, eu não tenho nem roupa pra isso. Olha. O que você falou? Deixa eu falar. Eu tô aqui já querendo esse samba, desse carnaval. Eu quero esse samba. A senhora vai cantar pra gente. Maravilhosa! E eu nunca fui carnavalesca. Terezinha, minha irmã, tinha samba no pé, ia todo ano para o Rio ver desfile. Eu nunca fui carnavalesca. Eu nunca tive assim, nunca acreditei nos meus dotes
de femininos, né? De atração. Minha irmã Terezinha era muito bonita. Aí virei enredo de samba. Mas é como de Zé Jorge. Ah, meu Deus. Obrigada, não. Jorge. É só porque a presidente do bloco, ela é minha amiga, é conselheira tutelar. Eu sou psicólogo e conselheiro tutelar. E aí ela fez o convite, mas por conhecer a história dela. Eu não tive participação nenhuma, eu só aceitei. A culpa é sua, na verdade. A culpa é sua, né? Aí tem um pedaço que fala assim na sessão: África, ouço o teu grito de dor e lamento, na pele do negro há sentimento, liberdade é o tom do seu clamor, Yorubá, axé, Nagô. As correntes e mordaças deixaram cicatriz no corpo desse país. Tira o pré do seu conceito e não venha me julgar, mesmo sendo excluída, não deixei escravizar, da candura de valor, sou castelo resistência na voz e na cor. Aí tem uma parte que fala assim: reflete a expressão cultural, tá na arte, nos palcos da vida, a música, herança dos nossos ancestrais, inspiração para novos ideais, patrocínio da abolição, né, José do Patrocínio, ao republicano campista e a bailarina que bailou, Mercedes Batista. Nossa, pelos olhos da alma, Conceição Muniz, a lutar e jamais desistir, muito além da assistência social, é ver a família feliz. Que lindo, gente. Nossa, eu quero essa letra também. Nossa, muito linda. Eu só sei bonito. A gente deu um salto assim da Igreja Católica pro desfile, assim, ó. Foi um salto assim, do nada. E ela, inclusive, fez o padre ir ao samba. Ele foi ao samba. Ela, sessão, realmente, ela quebra recorde. Ela une. Fez o padre ir no desfile. Maravilhosa. Aproveitando e falando pelos olhos da alma, a senhora também, né, apronta muito, né? A senhora lançou um livro, né? Recentemente, né? Conta um pouco. Eu tenho vergonha de dizer que é livro. É uma coletânea de... Ai, que lindo! A Larissa pegou? Depois ela vai dar a dedicatória. Eu ganhei o livro. Eu já escrevi, da Zélio. Depois eu vou escrever. Aí, ó. Pelos olhos da alma, memórias, Conceição. Nossa. Vamos lá, dona escritora, conte um pouco como foi esse processo. Não, esse foi assim, eu fiquei esse tempo todo, né, nessa assim, inatividade, né, o que o corona proporcionou, né? Comecei a lembrar de tanta coisa, né? É muito mais assim uma recordação familiar, que eu tenho muito grandes e boas recordações da minha família, que era, como eu já falei, uma família grande. Meu núcleo somos 6, né? Meu pai, minha mãe, eu, José Jorge, meu irmão, avô de Zé, eu, Terezinha e Afonso Luiz, que é meu irmão, que mora em Niterói. Terezinha, minha irmã, era só 5 anos a menos do que eu. Uhum. Assim, uma pessoa maravilhosa. Ela era professora de matemática e foi diretora do IEPAM, Instituto de Educação, professor Aldo Mularte. Terezinha, a minha vinda para aqui tem a ver com a morte de Terezinha. Acho que eu até falei isso com você, né, da morte dela. Eu a vi, eu passei por ela tinha muita habilidade, estava fazendo um bolo. Falei: o que é isso? Terezinha, você não vai dormir, não? Não, estou fazendo esse tronco para a Regina, essa minha prima, esteve aqui, para ela não me amolar amanhã de manhã. Eu fui dormir. Aí, umas voltas, umas 4 da manhã, eu levanto para ir ao banheiro. Passei pela cama dela, ela não estava. Cheguei no banheiro, ela estava morta. Eu vi que ela estava morta. E Regina tinha ficado viúva 3 meses antes, de uma maneira também muito surpreendente. O marido, que estava no auge e tudo, jogando futebol, levou uma bolada, esporte de diversão. Levou uma bolada e teve um acidente
vascular cerebral, morreu. Aí eu falei com ela, Regina, vem aqui, que Terezinha está caída no banheiro. A pessoa que Terezinha tivesse levado um tombo, quebrado. Ela chamou o Marco. Aí chamou o filho, vamos lá, que com certeza ela não está podendo levantar. Quando ela chegou lá, que viu luz acesa, porta aberta, ela viu que não era só aquilo. Ela que ficou doida. E depois ela me deu uma cobertura enorme, arranjou esse apezinho aqui para eu ficar, porque eu dei de solamento no verão. O verão ele é horrível, porque é muito quente. Mas eu me instalei aqui e faz 20 anos que eu moro aqui, cercado dos sobrinhos e de uma opção de gente boa, Larissa daqui para representar o resto, daqui tem gente. E vou continuando, porque eu tenho agradecido muito a Deus essas possibilidades, que eu já falei, né, dos 4 agradecimentos que eu faço a Deus. A lucidez, lúcido, cabeça no lugar, não depressão diante da cegueira, minhas mazelas não doem, não tenho dor nenhuma, e o entorno afetivo. Que começando maravilha, pela né? família e todo esse entorno de amigos, parentes, de várias idades. Os contemporâneos, a maioria já foi embora, mas tem gente que chegou depois. Tem uma amiga, filha de um ex-colega meu, amigo de meu pai, todo dia ela me telefona para a gente conversar, só para conversar. Então, isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus. E eu não fiquei também aquela velha, impertinente, com autopiedade. Não sei o quê, eu já fui, já tive. Não sou assim mesmo, não. Sou, Larissa? Não. Ai, gente, Larissa, se falar ao contrário. Mas aí é isso, né? De tantas lembranças boas e convivências e agregar, né, pessoas sempre, né? Aí a senhora resolveu fazer esse livro. Aí eu estava o Covid, aí eu fui até editando, né? Porque já não estava escrevendo. E tem muita foto linda, gente, da família dela, da história dela. Parabéns, viu? Ficou muito bonito, muito bonito. Ele está na sua mão? Retrato aí a casa onde ela morou, né? Essa casa que a senhora morou. Morou, a família toda na Rua do Rosário, né? Ela que veio, a família. As memórias. Que bom que a senhora teve a ideia de registrar, né? Porque... Dá Zé que eu vou ditar uma dedicatória para você. Sim, tá. Com certeza, não vou sair daqui sem. No final a gente faz, pode deixar. Deixa eu aproveitar essa parte que a senhora está falando da sua família, que é isso, entender essa origem da senhora, né? Quem foram esses pais que deram essa base tão maravilhosa para a senhora? Se a senhora tem também conhecimento dos avós, né? Como foi a trajetória dessa caminhada? Porque foi uma família negra que rompeu, né? Com muitas mazelas da época, né? Que proporcionou a senhora estar nesse espaço e ter construído essa história. Conta um pouquinho dessa família. Quando eu cheguei ao mundo, o status da minha família já era assim, já estava mais acima. Porque vovó, como eu falei, que era assim, bem... A vovó era analfabeto, mas era uma pessoa de uma capacidade assim, de entender as pessoas e tudo. O vovô era uma pessoa que tinha mais cultura, mas não era ninguém assim, um luminar. E os dois, né, que se amaram, devem ter se amado muito, porque deram ao mundo 15 filhos. Se amaram muito. 15 filhos, alguns eu nem conheci. Então, e assim, deles, alguns foram, como minha mãe, foi professora, e professora assim, respeitadíssima, professora primária, mas ela, e assim, alunos, teve muitos alunos, não, há pouco tempo, você estava lá, né, Zé? Naquele dia que eu fui a formatura, você não estava não, a formatura de Giovana, e depois nós fomos, eu fui à formatura de Giovana, irmã dele, e depois nós fomos fazer um lanche numa casa assim de restaurante.
Aí veio uma senhora, que eu não sei dizer assim, mas depois me disseram que era bem velhinha, chorando de emoção para me abraçar, que ela foi aluna da minha mãe. Ai, que coisa linda. É uma coisa linda. Minha mãe tem uma história. Sua mãe assim. já rompeu muitas barreiras para a época, né? Sendo professora Pois é, primária, professora, né? e professora acatadíssima. E ela era mesmo muito boa professora, porque eu também usufruí dos ensinamentos dela. Mas, então, minha mãe, que foi assim, uma das líderes da família, para conduzir assim, o caminhar, o crescimento da família. Todo mundo tinha muito... Os irmãos acatavam muito a irmã, né? com respeito e amor mesmo. Era uma E referência mesmo. E ela deu assim uma... Ela conquistou isso. Ela não ganhou assim de mão beijada, não. Ela conquistou, porque ela foi irmã, mas uma irmã muito especial. Eu me lembro, o irmão de Regina, essa que saiu daqui, que é meu primo, ele já morreu. Ele trabalhava na Petrobras, e quando minha mãe morreu, ele não pôde vir ao enterro. Depois, quando ele pôde vir, me pediu para ir com ele ao cemitério visitar o túmulo de minha mãe. Eu nunca vi um homem chorar tanto. Ele chorava assim, aquele choro mesmo de sentimento. Porque ela muita gratidão, né? Porque ela foi muito boa irmã, tia, mãe, então, mãe eu entendo, mãe eu sei. Mas os irmãos eram todos assim muito ligados a ela. Todos os que eu conheci, todos mais novos, e com muita ligação com ela, e ela também com eles, que dava assim, muita assistência. Meu pai também era uma pessoa assim, de uma capacidade de amar, de ajudar. Meu pai foi... O começo da atividade dele foi uma barbearia. Depois ele foi trabalhar ele trabalhou na inspetoria de renda, que tinha aquelas recebedorias, que chamava. Funcionário recebia o pagamento lá. Então ele fez também um círculo de amizade enorme. O aniversário dele era 28 de outubro, dia do funcionário público. Tinha um jogo de futebol e a festa acabava lá em casa. Ele era muito, muito assim. E com os cunhados também mais novos, ele também teve uma presença muito assim, importante. Tem uma história engraçada que um dos meus tios estava treinando, que havia uma corrida em São Salvador, corrida a pé. E esse meu tio disse que eles corriam. Uma corrida grande, não é para qualquer um, não. Aí todo dia ele acordava cedo para dar um exercitado. Depois foi parando. Um dia meu pai bateu no quarto. Fernando, perdeu o gosto. Eu não queria mais saber de corrida. Mas eles assim, todos eles acatavam meu pai, os meus tios mais novos, com muito respeito, mas não respeito de medo, não, de amor mesmo. Meus pais foram pessoas mesmo assim, inesquecíveis. Viu que o fruto não cai, né? Longe. É verdade, né? Não à toa, né? Não, foram realmente. E a sua mãe alfabetizou a senhora em casa, né? Nós fomos alfabetizados. Todos vocês? Nós quatro, né? Eu, Terezinha, Afonso. Não, eu e Zé Jorge fomos alfabetizados, depois fomos para uma escola primária particular lá, até era diretora dela. Terezinha começou num colégio particular, o Colégio Calomene. Não, minto. Terezinha começou em casa também. Minha mãe alfabetizou, Terezinha e uma outra, a menina, a Rosicléia. Quando uma tia, irmã dela, minha madrinha, adoeceu e estava mal, e a mãe precisava dar muita assistência, meu pai botou Terezinha no Colégio Calomene, um colégio muito bom, mas as professoras eram bravíssimas. Terezinha chegava em casa chorando, aquela mulher é muito brava. Mas foi até o fim para fazer o exame de admissão. E Afonso, que é o caçula, Afonso foi alfabetizado e levou até o liceu, em casa. Agora, isso eu acho que foi um pouco prejudicial para ele. Ele ficou muito, muito paparicado e agora ele sofre coisas que
para ele coisas que doem, não dói em mim. Tem outro... Bate de outro jeito, né? Convivência, né? Com o mundo. Temporão. Pois é, ele é temporão. Quando Terezinha tinha... Eu não me lembro mais, 14, né? Acho que Terezinha tinha 14 anos quando ele apareceu. Então, foi uma novidade. Eu estava no liceu, eu vinha voltando do liceu, aquela meninada, aquela brincadeira. Zé Jorge, o avô dele, falou: Afonso Luiz está lá em casa. Eu esqueci que ele ia chamar Afonso Luiz. Cheguei em casa, Afonso tinha nascido. Eu saí e deixei minha mãe lavando roupinha de neném no tanque. Quando voltei, as crianças nasciam em casa, né? Afonso tinha nascido. Então ficou um temporão, sabe? Ele é temporão mesmo, até hoje. Não pode mais. Falando nessa questão de dores, dona Conceição, vamos caminhando, né? Pela gente, a gente ficava aqui, né? A tarde inteira conversando, mas, né? Não dá. Cansada. Então, a gente... Bom, primeiro, eu acho legal para as pessoas que estão ouvindo, né, as estudantes, profissionais, que hoje tem todo um acervo, né, da senhora na internet. É só dar um Google, agora a gente acha a senhora. Tem documentário dela, dos 60 anos da UF Campus. Tem um coletivo negro, Conceição Muniz, feito por algumas alunas do Serviço Social de Campus. Coletivo de assistentes sociais. Coletivo negro. Até estou para conversar com aquela menina que quer conversar comigo e acaba que eu não... do coletivo. Olha que legal. E é isso, né? Fazendo esse gancho, estudantes de um coletivo negro, né, que leva o seu nome. E aí, né, tem a UF agora, no 60 anos do curso de Serviço Social, fez um dossiê de História e Memória, que foi publicado em 2022, está lá na revista Goitacá. E tem vários artigos, né, que mencionam a senhora, tem um tributo, né? Eu não conheço. Tem o tributo à Conceição de Maria da Costa Muniz, que foi da entrevista que a Marilda Yamamoto e a Ana Costa fez com a senhora, que daí saiu o documentário. Então tem um artigo do documentário bem bonito. Depois, se você puder sinalizar como a gente tem. Mando o link, sim, com certeza. Tem um tributo, Serviço Social e Memória, pensando em imagens, articulando com conhecimentos. E aí tem outros de outras áreas, né? Mas falando do Serviço Social desses 60 anos da UF. E aí tem um artigo que eu achei muito bonito e eu acho muito legal, assim, para a gente fechar essa conversa. E faz o link com o que a senhora está falando, que é um artigo que fala sobre o devir da UF Campus, o reúne a trajetória de alunas negras no curso de Serviço Social. E aí essas alunas, a Juliana, Leda e Michele, elas falam da importância do programa, né, de abertura das vagas, das ações afirmativas para alunos negros e a importância desse campus aqui, né? Essa interiorização, fala dessa história, da interiorização do campo e do serviço social. E aí, lendo, eu não consegui deixar de fazer um link, o quanto a sua luta impactou e está impactando na história de muitas meninas e meninos negros que estão tendo a oportunidade de acessar a universidade pública, que isso tem, né, uma camada maior. Então, eu queria muito, né, agradecer essa luta, desde lá da militância estudantil, que é muita audácia, né? Sair daqui para ir para Niterói. Gente, não é perto, gente, é longe. Se hoje já é um pouco longe, imagina antes que, né, não tinha o acesso que tem hoje. Como né? já está mais duplicada, Sim. era tudo mais difícil. Né? Eu me lembro de uma vez que o ônibus quebrou, a estrada era de lama. E a gente com lama até o joelho. Coisa horrível.
Pois é, então não é uma coisa menor, isso é um feito grande, né? Porque é como hoje, uma coisa é você acessar o espaço, uma outra coisa é você ter força para permanecer, para resistir, porque a gente sabe, estudar já não é uma coisa fácil. Não. Com todas essas camadas de dificuldade, de ser longe, de se manter lá, né? Então, eu queria muito exaltar esse papel que a senhora tem, né, na implantação primeiro do curso de Serviço Social e da universidade. Sim. Aqui, né, em Campos de Goytacazes. Então, esse episódio é uma homenagem e um agradecimento à sua dedicação, né, à sua luta, para que nós estivéssemos aqui, para que outras meninas negras tivessem acesso ao curso de Serviço Social aqui no interior do Norte Fluminense e agora até outras profissões, né? Então, Dona Conceição, inclusive a senhora... a minha, né? Psicologia também tem na UF, né? Reverberou em outras profissões, né? E para pessoas de outros estados aqui próximos também conseguirem ter acesso. Então, a senhora é muito importante para a gente, viu? Obrigado. Eu que agradeço também a oportunidade que foi dada, né? De sair daqui, de Campos, quando pouquíssimas pessoas conheciam o trabalho social, de ter ido para Niterói, ter sido acolhida também lindamente em Niterói, ter tido essa oportunidade de colaborar com a Heloísa na implantação da escola, é uma alegria. Eu sinto alegria, né? Quando lembro que a escola está ali, que a escola foi a pioneira do serviço superior. Quer dizer, havia a Faculdade de Direito, que era mais antiga, né? Universidade, trazer uma universidade para o interior é uma alegria, uma sorte, né? Para mim, eu agradeço muito a providência de Deus na minha vida, a presença dos meus pais, minha família, tios, que eu fiquei hospedado na casa de uma tia lá em Niterói. É isso, né? Então, tudo isso eu tenho mesmo muita coisa a agradecer. Acho que por essas e outras é que eu cheguei aos 93 anos, né? Cega e sem chorar, agradecendo. Eu sou uma pessoa muito agradecida. E tenho provas, tenho provas até pessoais, já pedi Zé Jorge para provar que eu sou uma pessoa premiada, favorecida por Deus, porque a presença deles. Tem gente que tem filho que não faz isso. É verdade, é verdade. A senhora tem muitos filhos, muitos, né? Muitos. E a senhora é uma pessoa que é isso, é querida, né? São filhos da vida, né? E esses outros aí, estudantes, também são seus filhos, também são suas crias, assistentes sociais, né, formados aqui. Lá na escola tinha um hino, a gente cantava, agora não pode ser, que também é tradicional, mas era assistente social, sou escrava do dever, praticando o ideal de aos meus semelhantes, socorrer. Onde quer que eu encontre um problema, estarei para as causas sentir. Hei de dar toda a minha atenção, pois minha missão é somente servir. Uau! De onde é essa música? É o hino que é lá na escola a gente cantava. Uma assistente social, até dela era campista, compôs este hino. Quando você estudava lá no Niterói? O hino já existia, porque ela já tinha estudado lá. Caramba, gente. Ela deixou a música aí. Todinha, ela não cansa de surpreender, gente. Incrível. Conceição, e aí a gente, no episódio, em forma de agradecimento, a gente faz uma homenagem para a senhora. E aí a Dani vai fazer a Dani passada. Com você, Dani. Dona Conceição, agora é comigo. Tô ouvindo. Quero fazer esse momento aqui da podcast.
que é o momento em que a gente faz a homenagem, só que nós, mulheres, dizemos que a homenagem é uma femenagem para mulheres, de feminino, tá? Então, quero dizer que a senhora, né, falando da sua família, falando da sua história, me lembrou uma escritora que é norte-americana, lá dos Estados Unidos, o nome dela é Bell Hooks, e ela tem um livro que fala sobre o amor, né? E eu acho que a história da senhora e tudo que a senhora trouxe de legado para o serviço social é fruto de muito amor. Amor da sua família, amor pela sua profissão, amor por tudo que a senhora fez. E isso reverbera em mais amor. Por isso que a senhora está aí cercada de tanta gente que lhe ama, de tanta gente que lhe quer bem, de tanta gente que lhe admira e que cuida de ti, tá bom? Eu vou ler uma poesia. Vou ler uma poesia da escritora Conceição Evaristo. A senhora lembra? Conhece? Conheço a Conceição Evaristo, mas acho que a poesia não sei. Acho. Eu vou ler para a senhora aqui a poesia, tá bom? Tá. O nome da poesia se chama Do Velho ao Jovem. É comigo mesmo. Ah, que beleza! Vou ler, então. Na face do velho, as rugas são letras, palavras escritas na carne, abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo, e as falas silenciadas explodem. Que os livros escondem, as palavras ditas libertam, e não há quem ponha um ponto final na história. Infinitas são as personagens. Vovó Calinda, Tia Mambene, Primo Sem Dó, Yatupili, Menina Mecá, Menino Cambi, Neide do Brás, Cíntia da Lapa, Peter do Estácio, Cris de Acari, Mabel do Pelô, Sil de Manaira e também de Santana e de Belô. E mais, outras e outros. E eu peço licença à Conceição Evaristo para falar da nossa Conceição Muniz. Nos olhos do jovem, também o brilho de muitas histórias. E não há quem ponha um ponto final no rap. É preciso eternizar as palavras da liberdade, ainda e agora. Então, é preciso eternizar as suas palavras, Conceição Muniz. Muito obrigada pela sua existência, muito obrigada por todo o seu legado. É uma honra e um grande orgulho para nós, da Praxis Preta, poder estar aqui partilhando de toda a tua sabedoria, de todo o teu legado e de toda a tua história. Muito obrigada. Um beijo! Outro, você não sabe como está meu coração. Acabo de fazer um teste cardíaco. De um coração eu não morro. Que linda! Gente, então a gente quer agradecer muito a nossa convidada, Conceição Muniz, Conceição. E para você. O endereço agora é seu, você muito 5 dias é J. Olha que eu venho. Gente, para vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada. A gente continua essa prosa, esse debate lá no Instagram, @praxispreta, e a gente quer agradecer muito, porque, nossa, a gente está muito emocionada. Para mim, estar aqui do lado da história viva do serviço social e da história viva negra do serviço social. Então, eu gostaria muito de ter tido uma referência negra como a senhora na minha graduação, na minha pós-graduação, mas é um privilégio agora, na minha pesquisa, nos meus estudos, ter conhecido a senhora, ter conhecido a sua trajetória, a sua contribuição
Muito, muito, muito obrigada, Ana Conceição. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio da podcast Praxis Preta. Beijo, tchau, tchau. Pode se despedir, Ana Conceição. Muito obrigada. Recebê-la aqui em minha casa foi uma honra, um momento muito especial. Eu gosto da convivência e quanto melhor, né? Quanto melhor a convivência, maior a minha alegria. Então, saiba que este sábado, essa manhã de sábado, foi bem diferente e uma das melhores dos meus dias. Você só quer cantar um pedacinho da sua paródia, aquela que você criou? Boa, boa. Vamos lá. Dá o Tonho. Meu coração. Não, tá baixo para mim. Meu coração. Tá bom para você? Tá ótimo. Zé, tá? Pra meu prazer, chega aos 90, sempre a bater, mas os meus olhos, ó que peninha, aposentaram sem ordem minha, mas mesmo assim, força pra mim. Ah, se eu pudesse registrar nome por nome das pessoas a quem devo esses 90, a lista seria bem maior do que a dos créditos enormes do cinema. Vem, 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 coro de anjos alados, fica ao meu lado, quero agradecer. Não fiquei velha coroca, busco alegria para dar sem vender aos moços e velhinhos. Felicidade, vem viver para você. Que coisa linda, Sem palavras, sem palavras. Sensacional. Quer dizer, tava ouvindo? Tava!